A paz do Senhor Jesus, meu nome é Márcio José Pinheiro e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre um tema que muitos preferem desperdiçar seu tempo em detalhes, que para mim não é tão relevante. Por exemplo, quando se fala no milênio, muitos gostam de saber se você defende a posição pré-milenista, mesomilenista, pós-milenista ou se é amilenista. Eu costumo dizer que o importante não é a posição que defendo, mas que Jesus vem. E para mim não importa se será antes, depois, no meio ou muito menos, se não acontecerá ou se já está acontecendo no plano espiritual. Importa que Jesus vem e ponto final. Não é à toa que o livro de Apocalipse tem 14 capítulos para descrever esse período e apenas 10 versículos para tratar do período de 1000 anos de paz sobre a terra. No entanto, conversando com dois amigos e irmãos em Cristo que congregam comigo lá na igreja, os irmãos Marcelo Araújo e Vaguinho, e também com meu primo, pastor Rielson, que após conversarmos sobre esse respeito, ele me incentivou a desenvolver esse estudo e após um período de relutância, eu resolvi falar sobre o novo céu e a nova terra. À primeira vista, ao abordarmos este assunto, logo nos vem à mente que este é um lugar onde viveremos eternamente com Deus após o juízo final, onde entraremos para sempre no pleno gozo da vida na presença de nosso poderoso e amado Deus, pois foi o próprio Senhor Jesus que diz em Mateus 25:34: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Em se tratando de palavras ditas por Jesus, eu creio que este é um reino onde entraremos, e lá não há qualquer tipo de maldição e morte, pois na Nova Jerusalém eu creio que lá estará o trono de Deus e o trono de nosso Cordeiro Pascal, onde os seus servos o servirão, conforme está escrito em Apocalipse 22:3. Normalmente, quando nos referimos ao céu, no sentido geral, muitos têm aquela ideia de que nos ensinam desde os tempos de criança, dizendo que é um lugar que fica acima das nuvens, ou nas próprias nuvens, onde os anjos e os espíritos das pessoas boas ficam. No entanto, esse conceito não é bíblico e muitos cristãos normalmente pensam que é apenas um lugar onde iremos viver para sempre ao lado de Deus. Mas, na verdade, o ensino bíblico vai além disso e nos mostra algo extraordinário, pois o texto nos diz que haverá novos céus e nova terra, ou seja, haverá uma nova criação inteiramente renovada, e onde viveremos com Deus. No entanto, a primeira coisa a se fazer para entendermos melhor o assunto é perguntar o que é o céu e segundo a definição do dicionário Aurélio, céu é o espaço ilimitado e indefinido onde se movem os astros. Espaço acima de nossas cabeças, limitado pelo horizonte. Firmamento é também a parte superior de uma armação do céu. É a região para onde, segundo as crenças religiosas, vão as almas dos justos e qualquer lugar onde se possa ser feliz. Paraíso. Com essas definições, fica fácil da gente perceber porque quase todos têm o céu como a morada de Deus. Também essa ideia é salientada nas Escrituras, pois lemos em Isaías 66:1, Deus dizendo que o céu é o trono dele. Lembrando ainda a oração dominical de Jesus, que ensina seus discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, em Mateus 6. E também lemos na carta de Pedro, capítulo
3, versículo 22, dizendo que Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus. No entanto, existem pessoas que afirmam que o céu não é aquilo que está acima de nós e nem é um lugar, pois, segundo eles, isso é atmosfera e o céu é apenas um estado mental e seu oposto é o inferno que se encontra dentro de nós. É interessante dizer que a palavra céu ou céus pode ser usado em sentidos diferentes nas Escrituras. No sentido geral, céu ou céus é tudo aquilo que é diferente da terra. Em um sentido mais limitado, o céu ou céus pode descrever a atmosfera que envolve a terra como o orvalho do céu, em Daniel 4,15, ou as nuvens do céu, também em Daniel 7,13, ou até mesmo como a chuva vinda do céu, em Tiago 5,18. Algumas vezes, como em Deuteronômios 33:26, Salmo 18:11, Isaías 45:18, segundo Samuel 22:12, a palavra céus pode representar apenas nuvens. Outras vezes, como firmamento, como em Jó 37:18, Jeremias 51:9. Já no ponto de vista teológico, céu ou céus é visto como referência ao campo invisível da qual podemos dizer que é a morada de Deus. Eu acredito que o céu seja um lugar físico, porque Jesus foi assunto ao céu e também disse que na casa de Deus há muitas moradas. O céu, para mim, é um lugar onde a dimensão espiritual da realidade de Deus será conhecida de forma mais completa, onde gozaremos de sua bênção e misericórdia, onde louvaremos, porque Ele é santo e digno de glória, e é onde veremos o Cordeiro de Deus ressurreto à sua destra, pois teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo ressurreto de Jesus. Alguns pensam que a palavra novo significa antes que o céu e a terra será destruído, e o novo céu e a nova terra será criado. Eu não creio que Deus destruirá o céu e a terra completamente, o que implica dizer que Ele não destruirá também toda a humanidade. Isso porque em Gênesis 1:31, Deus afirma que sua criação é muito boa. Por isso acredito que seremos transformados e o nosso corpo glorificado fará parte dessa nova criação. E também em Apocalipse diz que será destruída apenas 1/3 da humanidade. Para mim, o novo céu e a nova terra será um novo que não existia, mas um novo do que já existe. Porque, assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo e não a partir de um novo corpo, então assim será o céu. Será uma renovação e não uma destruição. O céu e a terra será purificado pelo fogo, conforme está escrito em 2 Pedro 3,12. Também acredito que o céu e a terra será apenas um, e não haverá separação do céu com a terra, pois será a habitação de Deus e da igreja glorificada. E onde Deus se manifesta é o céu. Apocalipse 21:1 está escrito: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que isso quer dizer? Algumas pessoas, como disse, creem que Deus fará um novo céu após destruir o céu que vemos e que conhecemos. Outros tratam o novo céu como uma figura de linguagem, um simbolismo. E o que dizer quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, em 2 Coríntios
capítulo 12. É interessante dizer que a Bíblia começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Note que a palavra céu está no plural, e isso pode ser uma indicação que existe mais de um céu. Antes da era cristã, os judeus dividiam os céus em 7 estratos, e com o advento da vinda de Cristo, os cristãos, de um modo geral, citam apenas 3 céus. Vale a pena salientar que no novo céu e na nova terra não será um lugar de ociosidade, pois lá haverá atividades, onde, segundo as Escrituras, algumas coisas não estarão lá. Lá não haverá lágrima, morte, enfermidade, dor, cansaço, conforme Apocalipse 21, 4. Também não haverá maldição, Apocalipse 22, 3. E noite, Apocalipse 22, 5. Não será possível casar-se e nem dar-se em casamento, Lucas 20, de 34 a 36. Vemos também em Apocalipse 21 que lá não estará presente os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Só a título de aprendizagem, os covardes, para mim, são aqueles que temem um perigo e fogem da consequência de confessar o nome de Jesus. Os incrédulos são aqueles que buscam qualquer outro caminho para a sua salvação e descartam a oferta gratuita do Evangelho de Cristo. Quanto aos abomináveis, dentro do contexto, são aqueles que se entregaram abertamente ao pecado, principalmente no mundo, e têm prazer nos vícios. São os que escarnecem da santidade de Deus. Os impuros são os que enfrentam a luxúria, a perversidade moral, são os depravados. Com relação aos assassinos, os feiticeiros, não será preciso dizer nada, pois sabemos as suas implicações. Já os mentirosos, porque, segundo as Escrituras, o pai da mentira é o diabo, então ele não tem lugar nos céus. É por esse motivo que podemos dizer que o novo céu e a nova terra será um lugar onde reinará harmonia eternamente, porque essa nova terra e esse novo céu, segundo Apocalipse 21, versículo 23, não receberá a luz vinda do sol, pois a glória de Deus será suficiente e será um lugar onde não haverá noite. No entanto, isso não quer dizer que lá será um lugar onde não teremos condições de distinguir o tempo ou o dia da noite. Lá também será um lugar onde estaremos revestidos da imortalidade, pois as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz que a morte será o último inimigo a ser aniquilado. A nova terra e o novo céu será um lugar onde reinará grande beleza e onde desfrutaremos abundantemente a presença de Deus, porque no novo céu e na nova terra teremos uma profunda comunhão com Deus. Abrindo aspas no estudo, é normal encontrar cristãos pensando que após sua morte ele irá para a glória, onde passará a eternidade no céu, em pleno louvor, em apenas ir louvando. No entanto, o meu ponto de vista, eu creio que em nenhum lugar das Escrituras faz tal afirmação. As Escrituras ensinam que nós louvaremos sim ao nosso Deus. E também Deus fará uma nova terra, e não que a terra que Ele criou ficará apenas como um enfeite, mas Ele a criou para ser um lugar para ser habitado. É natural, então, pensar que a terra transformada será um lugar de habitação para os santos. Lembrando que quando digo santo,
não estou me referindo ao santo segundo o ensino popular e vulgar, mas ao santo segundo o verdadeiro entendimento bíblico. Lá não seremos um povo separado, seremos a Igreja de Cristo, o povo de Deus. Os textos bíblicos, eles nos falam de uma cidade celestial que está preparada para a habitação dos santos, que descerá, conforme está escrito em Hebreus 11. Em Apocalipse 21, versículo de número 2, conforme disse o apóstolo João, ele viu a cidade santa descer do céu da parte de Deus. Ela é uma cidade preparada no céu para ser morada dos que foram redimidos por Jesus Cristo, depois das bodas do Cordeiro. As Escrituras descrevem essa cidade como Nova Jerusalém, que foi aguardada por Abraão, Hebreus 11, 10 e 16. Prometidas por Jesus, João 14, 2 e 3. É uma cidade que verá de cima, Gálatas 4, 26. Mencionada como a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, Hebreus 12, 22. E descrita como a santa cidade, Apocalipse 21, 2. A santa Jerusalém que Deus descia, Apocalipse 21, 10. É a habitação de Cristo e da igreja que está acessível a todas as nações salvas. E por isso, podemos concluir que não subiremos para habitar a cidade celestial, mas é a própria cidade celestial que descerá para ser habitada. Essa ideia, ela é reforçada quando no versículo 3 diz que o tabernáculo de Deus está com os homens. Então não somos nós que habitaremos com Deus no céu, mas é o próprio Deus que estará e habitará com os homens na terra. Creio que talvez seja por isso que Jesus disse no Monte das Bem-aventuranças, em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Notem que Jesus disse, os mansos herdarão a terra, e não os mansos herdarão os céus. Na descrição do céu, em Apocalipse 21 e 22, diz que é uma cidade santa, onde a morte não existirá, não haverá pranto nem dor. Lá beberemos da fonte da água da vida. É um lugar de tamanho inimaginável, pois as Escrituras dizem que o seu comprimento é de 12 estádios. Isso, segundo os estudiosos, equivale aproximadamente a 2.400 quilômetros cada lado. Apenas por curiosidade, eu pesquisei na internet, num site que fala sobre as distâncias entre as cidades. E o comprimento dessa cidade é de aproximadamente, daqui de Belo Horizonte até o estado do Amapá, na região norte do Brasil. Isso em linha reta. Os muros da cidade são de 144 côvados. Considerando que um côvado mede aproximadamente 46 centímetros, então o muro ele tem aproximadamente 66 metros de altura. Nos versículos 18 a 21, diz que partes da cidade é construída com várias joias e metais preciosos, onde também não entrará algo que a contamine. Não haverá mentira e será um lugar onde habitará apenas as pessoas inscritas no livro da vida do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 21, 27. Eu espero que vocês tenham
tirado algum proveito desse estudo. E eu finalizo dizendo que o mais importante de tudo isso é que temos a dizer que do novo céu e da nova terra não está relacionado a toda essa beleza descrita nas páginas bíblicas e nem a riqueza material da cidade celestial, nem que todo o mal será erradicado. Também não será que exerceremos autoridade no reino de Deus. O mais importante é que o mais importante de tudo isso é a comunhão eterna que gozaremos e que também estaremos na presença de Deus, juntamente com todas as pessoas que estão escritas no livro da vida, pois no novo céu e na nova terra será um lugar de adoração a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.